Então, a nossa live ela tem hoje como tema, então, uso de tecnologias mobile e vestíveis, né, diagnóstico, planejamento, controle de cargas e treinamento e adaptações. Então, o Jader, ele é um pesquisador, um profissional que tem, né, se dedicado bastante a pesquisar, a desenvolver equipamentos, né, equipamentos aplicativos, né, tecnologias que ajudem o profissional a utilizar no treinamento de atletas e também na prática de atividade física de forma geral, né? Então, atualmente, principalmente essas tecnologias têm ganhado bastante espaço, né, Jader, tanto na avaliação física, né, na parte de controle de carga de treinamento, no monitoramento de forma geral de atletas, de pessoas que praticam exercício físico, né, no monitoramento da fadiga neuromuscular, né, ali também nessa questão da supercompensação voltada para os treinamentos. Então, vocês vão ver que o Jader ele tem um conhecimento muito profundo em relação a esse tema aqui. Eu lembro do mestrado, eu já pesquisava essas questões aí de utilização de aplicativos voltado lá para os esportes de combate, né, e ele se aprofundou mais ainda nisso. Então, tenho certeza que nós vamos conseguir tirar muita informação valiosa hoje da palestra aqui. Então, Jader, eu vou passar a palavra para ti, aí depois também tu pode colocar a sua apresentação no ar, tá bom? Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí pela apresentação. Dizer que é um prazer enorme estar aqui contigo mais uma vez, né, parceiro? Como diz o Dalpupo ali ele botou que dupla, hein? Então é um prazer enorme, né? Eu e o Rodrigo aí tivemos a oportunidade aí de cursar o mestrado juntos aí na Universidade Federal de Santa Catarina e agora estamos juntos no doutorado novamente, né, meu amigo? Entramos juntos aí também no processo. Isso aí mesmo. No caminho, né? Eu vou projetar, então, dizer que é uma grande honra, tá? Mais uma vez, né, essa oportunidade de estar aqui, fazer parte desse grande time aí que é o Biomec, né? Nosso laboratório aí que é fenomenal aí em termos de desenvolvimento de pesquisa e tudo que ele vem desenvolvendo e contribuindo aí na área teórico-científica e também voltado para a prática aí do profissional da educação física de modo geral, tá? Então, eu vou projetar minha tela e aí a gente vai dar início aí na palestra aí sobre a temática, beleza, pessoal? Pessoal, então a temática da aula hoje, né, ela vai ser essa questão do uso das tecnologias mobile e vestíveis, tá? Justamente como o Rodrigo colocou, tá? Na avaliação, na prescrição do exercício aí, do treinamento, no controle das cargas do treinamento e voltado para controle aí das adaptações desse treinamento também, né? Como o Rodrigo colocou aí, eu sou formado na Universidade do Estado de Santa Catarina, bacharel, sou pós-graduado em Fisiologia e Prescrição do Exercício, tenho mestrado aí pela Universidade Federal e estou cursando o doutorado, né? Além disso, eu sou sócio de uma academia aqui em Santa Catarina, ao qual ganhou a medalha de honra ao mérito da educação física no ano de 2011 pelo Conselho Regional de Educação Física, e em 2015 eu ganhei a medalha A Boa Orientação Faz a Diferença também, pessoal, nessa área de intervenção do treinamento personalizado. Então, eu venho há algum tempo aí, eu tenho um viés aí, uma pegada também na área de esportes de combate, até recentemente aí, eu acho que foi no ano passado ali, no segundo semestre a gente fez uma live aí mais voltada para os esportes de combate, eu tenho uma pegada nesse sentido também, mas tem uma grande pegada na área do treinamento personalizado também, que é o que eu vou estar abordando um pouco aqui hoje, principalmente trazendo essa questão dessas novas tecnologias, né? Essa questão da inovação das tecnologias mobile e vestíveis, tá? Eu sou cofundador também da plataforma It's4Me, que vem desenvolvendo essas tecnologias, tá, pessoal? Aquele momento aí que eu falo que é um momento influencer digital, então aqui segue meu Instagram, tá? O Instagram da It's4Me e o nosso Instagram aí do Biomec, então eu peço para a galera aí que puder seguir, dar aquele print na tela nesse momento aí, e compartilhar lá para ajudar a divulgar todo o trabalho aí que o Biomec vem fazendo também e que a gente vem desenvolvendo, tá? Ademais, pessoal, eu sou líder aí do movimento, né, da educação física no estado de Santa Catarina, que é um movimento em prol da educação física, tá? Que é um grande movimento que surgiu nesse momento aí que o setor foi grandemente impactado aí durante a pandemia. E aí a gente precisou trabalhar várias causas aí na área do mercado, lá na área de aplicação prática e voltado para o profissional que atua no mercado também, desde questões ligadas à política,
viabilização de algumas legislações que pudessem dar algum suporte para que o profissional pudesse estar atuando aí de alguma forma nesse momento também. Tá? Eu vou deixar meu WhatsApp aí também, tá, pessoal? Quem quiser me chamar no WhatsApp, eu estou à disposição. Tiver alguma dúvida, quiser acesso a alguma dessas tecnologias que eu vou estar falando aqui também, eu fico à disposição. É só me dar um toque lá e aí a gente troca aquela ideia aí e tenta ajudar dentro do possível. Avançando, então, eu trago a primeira coisa que eu trago aqui para essa palestra, tá? É um estudo aí que ocorre ao longo dos últimos 15 anos, tá? Publicado aí pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, aí pelo Dr. Thompson, tá? Que ele procura investigar as tendências de mercado, tá? Voltado para o fitness, saúde e esportivo de modo geral, né? E mais do que nunca, né? Entender qual é a principal tendência atual nesse contexto que estamos vivendo é fundamental. Então, a gente se manter informado a respeito disso é importante, tá? Nesse estudo aí, tá? Eles levantam quais são as tendências de mercado e, para começar falando dessas inovações, a gente vê que esse estudo ele é conduzido sempre no final do ano anterior, uma projeção para o que se espera, investigando profissionais da área, pesquisadores, e o que está surgindo aí no mercado do fitness e health. E aí, obviamente, né, as tendências aí do treinamento online e remoto, eles despontaram na primeira posição. E as tecnologias vestíveis, né, que a gente vai estar falando de forma integrada aqui hoje nessa palestra, estão na segunda posição. Essas tecnologias vestíveis, elas já vêm, nos últimos 3 anos, elas vinham ali na primeira posição, elas vinham configurando na primeira posição, né? Então, eu já costumo dizer que o uso hoje dessas tecnologias mobile, remota, né, do mercado online, de consultoria, associada às tecnologias vestíveis, elas já não são mais tendências, elas já são uma consolidação de mercado, pessoal. Então, o profissional, né, que aí a gente vê aqui que ele caiu para a 10ª tendência, tá, do mercado fitness e health, o personal trainer, tá, ele estava lá na 5ª posição no ano anterior, tá. Ele pode, mais do que nunca, tá, se cercar dessas ferramentas hoje, tá, como uma ferramenta de solução de problemas e para que ele possa prestar um serviço para os clientes lá na ponta, para os seus atletas, e tá auxiliando o processo aí das intervenções com exercício físico, com o treinamento, né? E o HIIT aí, né, que é um método de treinamento, ele caiu algumas posições, ele estava, se eu não me engano, na 3ª posição no ano anterior, ele está na 5ª posição. E hoje, essas tecnologias vestíveis, tá, associadas a tecnologias mobile, elas personalizam esse tipo de intervenções, tá, esses métodos de treinamento, botando em prática princípios fundamentais do treinamento. Por isso, essas tecnologias, elas se diferenciam e entregam uma solução para esse profissional, tá, que a gente chama que é para o mercado B2B, e, ao mesmo tempo, para fazer um diferencial para o cliente lá na ponta, para o B2C. Pode ser um atleta teu, pode ser um aluno de treinamento personalizado, porque, de fato, quando tu usa essas ferramentas, tá, que elas permitem a aquisição de dados biológicos em tempo real, com protocolos científicos, né, que a literatura é vasta hoje em relação a protocolos bem descritos já e validados cientificamente, tu consegue determinar parâmetros de individualidade para fazer uma prescrição mais assertiva de forma bem específica, seja para esse teu atleta, seja para esse teu cliente, seja para esse teu aluno, tá? Então, as tecnologias, elas vêm nesse sentido, tá? Para servir esse profissional, tá? É uma ferramenta de uso do profissional, para mesmo em modelos remotos, tá? Online, conseguir botar um pouco mais em prática princípios fundamentais do treinamento. E aí, automaticamente, entregar mais resultados, aumentar o controle, tá, sobre as cargas de treinamento e, ao mesmo tempo, também está trazendo mais segurança para o usuário em relação a volume, intensidade, distribuição das cargas de treinamento para esse cliente, esse atleta, tá, ou seu paciente lá na ponta, na qual você vai fazer a intervenção. E o grande diferencial dessas ferramentas é que hoje ela permite ser utilizada presencialmente,
ou até mesmo online, de forma remota, o que eu vou estar mostrando um pouco para vocês aqui na palestra, tá? Então, uma pergunta, né, uma coisa que duas perguntas aí que eu sempre faço e que eu coloco que é fundamental, tá, quando eu dou minhas palestras, né, quando a gente olha para esse mercado do personal trainer 4.0, né, que vem surgindo aí, né, ou o próprio mercado do personal trainer, né, ele tem que identificar quem é seu público-alvo, né, quem é o público, para quem essas ferramentas elas podem estar servindo, né, e acima de tudo, qual é o propósito, né, dessas ferramentas, ou qual é o propósito do profissional que se cerca dessas ferramentas tecnológicas, né, voltado para a área da intervenção, da educação física de modo geral. Então, essas são perguntas importantes. Quando a gente vai para o público-alvo, eu digo que a gente consegue abarcar uma variedade de públicos entregando soluções diferenciadas para esse atleta, para esse cliente lá na ponta. Seja em termos de diagnóstico, um dos públicos-alvo aí seria, por exemplo, públicos de assessoria de corrida, né? Então, tem muita gente hoje em dia no mercado trabalhando com assessoria de corrida, tá? Esse mercado, ele cresceu grandemente aí nos últimos anos, tá? Nessa pesquisa do Vigitel aí de 2018, pessoal, só para vocês terem noção, foi a modalidade de prática esportiva que mais cresceu, tá, no país, tá? Tinha apontado um aumento aí de 194%, tá, de 2006 a 2017, no número de praticantes de corrida de rua, tá? E aí, essas ferramentas, né, da associação da tecnologia vestível com a tecnologia mobile, ela permite o profissional, tá, que vai prestar o serviço para esse público lá na ponta, entregar algo diferente, tá? Que bote em prática controles de carga com aquisição de dados biológicos, tá? Associação com parâmetros de carga externa e interna para fazer intervenções mais assertivas, tá? E auxiliar no processo de prescrição do treinamento desse que é um dos públicos-alvo que a ferramenta pode servir, tá? Em 2018, tá, os dados do Sebrae apontavam que os praticantes de corrida de rua no país, tá, eram em torno de 4 milhões de praticantes. Obviamente, a gente passou pela pandemia aí agora, pessoal, aí isso aí foi grandemente impactado, né, as pessoas não conseguiram, muitos, né, praticantes, atletas, fazer sua prática de corrida de rua, e isso acabou trazendo as pessoas para o ambiente indoor, tá? O que ainda possibilitou mais ainda um professor, um profissional especializado, com o uso dessas tecnologias, prestar consultorias diferenciadas, tá? Usando essas ferramentas aí, e até o próprio cliente lá na ponta está utilizando dessas ferramentas também, né? Para as intervenções. Um outro público aí, tá, pessoal, que pode ser muito abarcado, tá, nas intervenções desse treinamento com o uso das tecnologias mobile é o cliente de academia, tá, que busca, né, uma melhora na composição corporal. Aqui um exemplo aí de uma cliente, né, que treinou comigo há bastante tempo, tá, e o quanto que essas ferramentas ou esses controles de carga podem impactar a vida dessas pessoas, seja com melhora de marcadores, depois que são associadas à correta distribuição da carga e volume do treinamento, né, da intensidade e volume, impactando em melhoras de composição corporal, melhora de marcadores bioquímicos, aí, como melhora da taxa de colesterol, tá? Otimizar, tá, as respostas ao treinamento, né? Esse mercado, antes da pandemia, era um mercado muito grande, tá? Sendo que a grande maioria das pessoas que se utiliza da atividade física, se a gente olhar, é uma minoria ainda que faz controle de cargas de treinamento em tempo real, tá? Então, isso realmente traz essas inovações tecnológicas como um grande diferencial e com um mercado gigante a ser abarcado ainda, né? A gente também, essa modalidade, esses clientes, né, esse público-alvo também foi muito impactado, tá? Então, as academias ficaram impossibilitadas, né, de exercer sua prestação de serviço durante a pandemia, e aí, mais do que nunca, né, essas soluções também, para quem tinha algumas ferramentas nesse sentido, elas serviram nesse momento como uma solução para prestar um serviço diferenciado de alguma forma, tentar suprimir um pouco o impacto que isso gerou, tá, no mercado
de academia, do fitness de modo geral, tá, pessoal? Esportivo. Para vocês terem noção, no país, tá? Os dados aí, eles mostram que a cada 3 academias, uma academia fechou, tá? No nosso país. Então, esse impacto foi muito grande no nosso mercado aí. Isso impacta o profissional, tá? Impacta toda a nossa área, né? Então, assim, ó, um outro público, né, que aí eu digo assim que para a segurança deles, para uma prescrição e um maior controle dessas cargas de treinamento, que pode ser muito bem abarcado, é o público de idosos, que vem crescendo cada vez mais, né, a necessidade de prática de atividade física e as intervenções com esses idosos, né. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo aí da Dona Eni, tá, usando uma das nossas ferramentas aí, que vem dessas nossas pesquisas aí, desses meus anos de estudo aí no laboratório, do Laboratório de Biomecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, tá aí junto com a minha linha de pesquisa, tá? A Dona Eni, ela estava indo aqui para a sua quarta intervenção, quarta São Silvestre, tá? Aqui quem vocês vão ver no vídeo aí é o professor Evandro, ele também é mestre em Educação Física ali pela Universidade do Estado de Santa Catarina, usando uma das nossas ferramentas. Então, aqui a gente está fazendo um teste incremental submáximo com a Dona Eni. Velocidade 5.5. E aí a gente identifica alguns parâmetros que eu vou falar depois aí para vocês, tá? Um outro público aí que essas ferramentas, elas ajudaram nesse momento e elas vêm entrando cada vez mais aí, né? É esse público do treinamento em casa, né? Então, eu, né, como sou proprietário de academia, a gente foi muito impactado, tá? Esse impacto aí, como eu falei, é gigantesco, a gente não conseguiu retornar até agora, nem 40%, tá? Do que a gente tinha de clientes antes da pandemia, tá? A gente está lutando muito, tá? Só que como eu tinha essas ferramentas da minha linha de pesquisa, de certa forma, a gente conseguiu atender a uma parcela pequena desse público, montando um kit de treinamento para eles treinar em casa e com a prescrição do treinamento usando a tecnologia mobile associada à tecnologia vestível. A gente lançou aí o que a gente chama que é o X-Trainer High Tech. Então, aqui vocês estão vendo aí um cliente, né? O aplicativo mobile ali do lado dele. O aplicativo, além da prescrição dos treinos aeróbio, ele faz a prescrição dos treinamentos resistidos, funcionais, de força, controla as séries ali, o profissional monta, né, na versão coach ali, número de séries, número de repetições, intervalo entre séries, tá? E aí o cliente faz e você consegue ter o controle. Você, como treinador, preparador físico, mesmo que você não esteja acompanhando em tempo real, você recebe na sua versão coach, tá, de treinador, as cargas de treino de cada sessão dessa de treinamento que o cliente realizou lá em casa, ou conforme você prescreveu para ele, né? Se você quiser, se ele né, dentro da consultoria, te pagar para além de estar utilizando do outro lado lá a ferramenta em tempo real e que você também observe em tempo real através de monitoramento online por vídeo, também tem essa possibilidade também. Então, esses são alguns dos modelos aí que a gente tentou desenvolver e abarcar para tentar suprimir um pouco o impacto de mercado aí nesse momento, né? Um outro público aí que a gente usa muito, tá? A gente acaba usando muitas ferramentas, é o de corrida de rua, né? Então, aqui a gente vê um atleta aí, que é o Marcelo, ele faz os testes comigo periodicamente. Quem é aqui de Santa Catarina e participava aí das corridas de rua aí, né? Dos grupos aí, deve conhecer o Marcelo, tá? Ele está sempre chegando aí na primeira posição por categoria, né, de idade, e ele incomoda até a gurizada aí, né? Então ele chega até no topo aí. E aí, o que a gente faz? A gente identifica parâmetros voltados para a prescrição do treinamento aeróbio, e a partir disso a gente consegue planificar. Então, a gente consegue identificar parâmetros de capacidade, potência aeróbia, usando a associação da tecnologia mobile e vestível de forma bem prática e aplicada. Eu vou mostrar logo mais para vocês. Aqui é um outro
modelo, tá? Que a gente usa essas tecnologias hoje, tá? Que é o acompanhamento personalizado, presencial mesmo. Então, como alguns de vocês sabem, eu tenho outras tecnologias aí voltadas para esporte de combate, como o aplicativo Striker. Vou mostrar aí. Um pouquinho de treinamento de pace. Bora, meu soldado. Concentra, trabalho de pace. Estou puxando aí o pace para o atleta aí, né? São atletas de taekwondo, esses aí. Eu trabalho com atletas de MMA também. E aqui, o treinamento personalizado, usando a ferramenta aí que eu vou falar bastante hoje, um pouquinho mais para vocês aí, que é o Safe Runner. Tá? Ele tem um modo de treinamento ali voltado para o aeróbio e a gente embutiu um modo de treinamento de força resistido. Então, aí é o trabalho de controle de carga em tempo real, de forma presencial. O aplicativo aí, ele solta gasto calórico da sessão de treinamento, tá? Por exemplo, ali do aeróbio dela, que foi prescrito com base nas intensidades relativas identificadas dela, tá? Dentro dos domínios fisiológicos, porque a gente, antes de começar uma intervenção, a gente faz todo um diagnóstico com esse aluno, com esse atleta ou com esse cliente, né? Usando a própria ferramenta, tá? E depois a gente faz a intervenção do treinamento, né? Então, o aplicativo solta a frequência cardíaca média, máxima da sessão de treino aeróbio, assim como do de força também, tá? E o tempo, né? A gente controla o tempo da sessão e até o gasto calórico dessa sessão de treinamento. Deixa eu voltar aqui, pessoal, só um pouquinho. Vou mostrar aqui. Vou deixar rodar o videozinho aí, é um videozinho de 1 minuto, pessoal. Só para vocês verem aí, ela também na parte de intervenção, treinamento de força. I get those goosebumps every time. I need the hype. Throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. 713 through the 21, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key at Onyx. I get those goosebumps every time you come around here. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those times, I'm way too dumb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need that. E aí, pessoal, assim, ó, a gente mal termina a intervenção ali, a sessão de treino, tá? Mesmo de força, a gente tem parâmetros aí do tempo da sessão de treino, tá? Se você não está acompanhando esse cliente, ele realizou lá no outro lado, você recebe na sua ferramenta aí, na versão coach, tá? Todos esses parâmetros, então isso, eu digo que ele faz com que tu aumente o controle de fato de uma sessão de treinamento do teu cliente, tá? A gente controla, inclusive, o intervalo entre séries, tá? Que é uma das grandes problemáticas aí da intervenção do treinamento resistido e força, né? Porque muitas das vezes aí, os alunos aí, quem tem experiências em academia, sabe que acabam não respeitando essa, que é uma das variáveis extremamente importantes aí para adaptações aí nas intervenções do treinamento. Obviamente aqui, ó, é o meu Instagram hoje lá, né, pessoal, eu comecei, eu tive que me direcionar um pouquinho aí para o mercado, e aí fazer uma boa comunicação. O profissional que se utilizar desse tipo de ferramenta, ele pode se cercar disso para tentar fazer um processo de comunicação e de venda de um serviço diferenciado para o seu cliente, o que agrega muito valor também, e aí você, como profissional, talvez possa estar cobrando um valor diferente aí na prestação desse serviço também. Como que essas tecnologias, tá, pessoal? Eu sempre digo assim, ó, como é que o personal trainer, ele vai impactar, né? Qual é o propósito, né, de um personal trainer? Eu sempre digo, né? Qual é o propósito de uma solução da nossa área, tá? Do profissional, do pesquisador, do desenvolvedor aí, da área da educação física? Qual é o propósito dessas soluções 4.0? Eu digo que é entregar resultado. Eu sempre falo isso.
Eu tenho que entregar resultado para o meu atleta, para o meu cliente, e quem te contrata ou quem quer esse tipo de serviço, ele quer resultado. Então, a gente precisa desenvolver cada vez mais soluções, tá? E ferramentas tecnológicas que, de fato, entreguem resultados para esse nosso cliente. Tá bom, pessoal? Então, isso é fundamental. E nós, como pesquisadores, desenvolvedores, a ciência hoje ela tem avançado muito, né? Em métodos científicos que dá para a gente transformar em algoritmos aí e tá buscando soluções aí para o nosso mercado. Esse mercado ele é gigantesco. Tá? Eu botei um ponto de interrogação aqui para as diferentes modalidades esportivas, para as diferentes intervenções na área do profissional de educação física aí. Tá? E como que a gente vem trabalhando isso junto com a UFSC aí, né? Justamente com esse olhar de integrar ciência, né, com essas novas tecnologias do mercado da indústria 4.0 e com olhar lá para o mercado. Tá? Então, a gente olha para o mercado, quais são os problemas, tá? Qual o tipo de soluções que a gente pode estar trazendo ou estar desenvolvendo para entregar algo diferente aí para os profissionais, auxiliar os profissionais e também para aqueles que vão consumir o nosso serviço, né? Ou vão se utilizar da ferramenta maravilhosa que é a educação física para ter benefícios para a saúde, para a performance física, ou até voltado para a estética aí também, no mercado do fitness também, tá? Hoje, a gente, com algumas dessas ferramentas, a gente consegue fazer isso já, seja presencial ou à distância remotamente, como eu mostrei e dei alguns exemplos ali de públicos-alvos que a gente pode atender a partir do desenvolvimento dessas tecnologias, tá? E, enquanto pesquisadores, tá? E voltado para um modelo, tá? Sistemático de implementação, de desenvolvimento, tá? De pesquisas, tá? Voltado, né, para um modelo de inovação, tá? Eu trago aqui uma espécie aqui de um esquema, um organograma, como que é identificado, tá, esses modelos sistemáticos de implementação de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Normalmente, eles são fundamentados em dois modelos, o científico e o de mercado. Tá? Então, quando a gente pensa lá na pesquisa no laboratório, a gente tem as pesquisas de cunho aí, chamadas pesquisas básicas, tá? E as pesquisas aplicadas. Eles iniciam lá nesses dois processos ali de problemas de pesquisa. Quando a gente olha para o modelo de mercado, a gente tem os problemas voltados para as necessidades de mercado, tá? E a partir dessas necessidades, a geração de ideias que vão solucionar problemas do mercado. Depois desses dois primeiros momentos, a gente entra, se for na pesquisa, na fase de qualificação da pesquisa, né? Do desenvolvimento ali do experimento de pesquisa. Enquanto quando a gente vai para o mercado, é o que eles chamam de desenvolvimento do MVP, né? Ou mínimo produto viável, né? Que realmente vai ter uma solução lá para o mercado. Após isso, a gente entra na fase que a gente chama de engenharia do produto, né? A confecção, para depois lançar esse produto no mercado. Se for no modelo científico, o desenvolvimento da pesquisa, né, propriamente dito, tá? E os desfechos finais, ali, o que se achou, o que se encontrou. Tá? O que a gente está tentando fazer cada vez mais, e que é adotado aí pelos modelos aí de startups também, muitas vezes as startups elas não se cercam das pesquisas científicas, das validações científicas, né? Elas vão só para o lado de lançamento do produto, integrar justamente os dois, trazer os conhecimentos teóricos científicos, agregando com uma visão de mercado, para alimentar esse funil de inovação e desenvolver novas soluções aí a partir do laboratório aí, junto com essa pegada que possam resolver alguns problemas lá voltado para algumas modalidades esportivas ou para intervenções do profissional de educação física de modo geral. Aqui agora eu vou trazer sobre uma das soluções nossas, né? Qual é a vantagem, tá? Por exemplo, do aplicativo aí Safe Runner, né? Na aplicação de princípios do treinamento, né? Quando tu associa essa ferramenta com o uso da tecnologia vestível e mobile de forma simultânea para determinar parâmetros aeróbios. A gente sabe, né, que quais são os dois principais indicadores aí aeróbios, né, quando a gente pensa lá
e a gente identifica lá no laboratório, através de instrumentações que a gente tem, por exemplo, lá no LAF, o ergospirômetro, ou os lactímetros lá de mesa, tá? Ou até um lactímetro portátil, como vocês estão vendo aí na imagem, a gente consegue identificar parâmetros de individualidade de um atleta, de um cliente, tá? Com medidas aí padrão ouro, né, que a gente pode chamar assim, certo? Para determinar principais indicadores, né, voltado a diagnóstico e também que vão auxiliar na prescrição do treinamento, que seriam, por exemplo, o VO2 máximo, né, com ergospirometria, o consumo de oxigênio, ou o limiar ventilatório aí, a partir dos métodos ali de determinação desse parâmetro, tá? Ou o limiar anaeróbio aí com medidas de coleta de amostras do lactato da concentração sanguínea. Porém, tá, a gente sabe que essa instrumentação, elas são caras, elas são custosas, a aplicabilidade lá no mundo real é muito baixa, a gente não consegue trazer isso para a rotina de atletas, tá utilizando, eu não vou ficar medindo consumo de oxigênio em tempo real nas intervenções com meus atletas, ou usar um método invasivo ali do lactato, né, das concentrações de lactato, né. O custo é alto e, além disso, o processamento da informação para ter o parâmetro, ainda assim, eu costumo dizer que ele é moroso, né? Quem já passou por essa experiência na pesquisa, sabe que tu vai ter que, depois de coletar, tu vai para o software, tu faz a análise, trata, né, os dados ali do consumo de oxigênio, para depois tu ter todos os parâmetros, né? E o que a gente vem fazendo e solucionando e resolvendo de forma prática é com o aplicativo Safe Runner, para determinar esses parâmetros, é que a gente embutiu dentro dele um algoritmo, né? E a gente a gente consegue aplicar lá na rotina diária, tá, de clientes, alunos, atletas, o teste incremental, tá? Como a gente realiza no laboratório ali, tá? Só que com base na cinética da frequência cardíaca, tá? E aí a gente consegue determinar o limiar de transição fisiológica ali com um método que é científico, né, que a gente usa ali dentro do próprio algoritmo, e aí a gente consegue caracterizar domínios fisiológicos, tá? Aí, a partir disso, a gente tem indicadores de capacidade e potência aeróbia desse aluno, desse cliente, desse atleta, para fazer intervenções, para ver adaptações e para controlar também em tempo real aí as intervenções do treinamento com esse atleta ou cliente. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês um vídeo até foi de uma pesquisa aí que eu fui co-orientador, junto com o meu orientador, meu grande orientador aí, o Fernandão. Se o Fernandão, não sei como é que ele está, o homem é atribulado aí, mas talvez esteja em tempo real assistindo a gente aí, tá? Então, aqui foi com os atletas de boxe, eu vou mostrar aí, aplicando o teste incremental no Safe Runner aí no boxe, tá? Com esse atleta. Então, vocês estão vendo o app aí, eu com ele na mão, eu estou com o relógio da Polar simultaneamente, tá? Não tem diferença nenhuma a acurácia desse indicador de carga interna. 9,5, a teórica. Então, que é um indicador aí de carga interna que a gente identifica que é a frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca, com uma tecnologia vestível, a gente consegue trazer para o dia a dia, para as rotinas de treino, para as intervenções com esse atleta, com esse cliente, né? E aí o grande diferencial, pessoal, é que eu aperto um botão, mal terminei o teste, e sai todos os parâmetros na tela desse meu aluno, desse meu atleta, desse meu cliente, tá? Então, você tem os indicadores aqui, ó, da potência aeróbia, né? Então, inclusive o VO2 máximo aí a gente fornece, é claro, não é medida direta, é estimada, mas que é com uma equação científica da literatura, né, que a gente trouxe para dentro, tá? Então, a gente consegue fornecer. E eu costumo dizer que o VO2 máximo ele tem baixíssima aplicabilidade, como eu já falei ali anteriormente, tá? E a gente consegue identificar parâmetros de carga externa, que é a própria velocidade máxima, que é o indicador da potência aeróbia, que essa variável, sim, ela vai ter uma grande aplicabilidade nas intervenções, né? E nas adaptações aí também desse meu aluno, desse meu atleta e meu cliente. E a gente identifica a frequência cardíaca máxima. Aí sim, um indicador de carga interna, que a gente consegue trazer para as rotinas diárias. E de capacidade, a gente identifica o limiar, né, anaeróbio, tá? A intensidade, a carga externa, né, desse limiar,
e a carga interna correspondente aqui, que seria a frequência cardíaca limiar, a partir da cinética da frequência cardíaca, com métodos aí científicos aí da literatura, tá? Então, a gente aplica o teste, e aí, a partir disso, o aplicativo, tá? Ele já usa uma modelagem sugestiva, tá? Para o seu atleta e para o seu cliente, com base em percentuais relativos desse limiar de transição fisiológica. Tá? Baseado lá nos estudos lá do Seiler, tá? A gente consegue botar, usando, ele tem um modo ali de treinamento recuperativo, treinamento ordinário 1, ordinário 2, ordinário 3, ele tem o choque aí, que seria já no domínio severo, né, acima do limiar de transição fisiológica, para fazer os HIITs, tá, os treinamentos intervalados, tá, e também o choque 2 aí, também com um percentual acima lá no severo, tá, e até a gente botou até um Tabata aí clássico, tá, usando o percentual do Tabata, que eu digo que é impossível aí, o Tabata na esteira, assim como no cicloergômetro, né, eu digo que usar aquele percentual que eles usaram lá no estudo do Tabata de 1996, lá, eu digo que é impossível, né, a pessoa fazer aquela quantidade de tiros de 20 segundos por 10 segundos de recuperação, mesmo passiva ou ativa ali, e voltar ali sempre naquela intensidade relativa altíssima lá, 170% da intensidade máxima, uma coisa da intensidade máxima atingida no protocolo incremental é praticamente impossível, tá? Sustentar os 8 tiros ali consecutivos, né? As 8 intermitências, né? Tá? E aí a gente lançou um New Tabata ali, que aí usa um percentual um pouco mais abaixo ali, que aí é possível a pessoa realizar. Se alguém conseguir fazer o Tabata aí, o clássico, a 170% do Safe Runner aí no seu teste incremental, depois eu dou uma versão aí coach, aí pode me chamar que a gente libera a versão coach aí para automaticamente aí. O aplicativo ele tem um valor bem acessível, tá, pessoal? Então, depois aí, quem tiver interesse aí pode entrar em contato comigo, é bem baixo mesmo, tá? Em termos de custo-benefício, é um grande diferencial para quem faz esses trabalhos na prática com atletas, alunos e clientes. Aqui é uma utilização prática, já aqui, ó, na tela anterior, pessoal, vocês estão vendo aqui já um HIIT, ó, né? Intervalando com base naqueles parâmetros de individualidade de um determinado cliente aqui, né? Intervalando acima e abaixo, né? O aplicativo, no modo de treinamento, ele vai dar os parâmetros de carga interna associados à carga externa ao qual esse aluno, esse cliente é submetido, tá? Aqui na prática, ó, a gente consegue utilizar aqui vocês vão ver 2 pessoas realizando um HIIT com base nos indicadores deles. A gente consegue aplicar com 20, 30 pessoas em tempo real aí, né? O protocolo aí, o uso do aplicativo. E aí o aplicativo, além disso, ele dá o controle, tá, da demanda, né? O quanto demandou aquela sessão de treino, tá, da carga interna aí, né? Então a gente consegue ter aqui frequência cardíaca inicial, a máxima, a média, tá? Além do tempo dessa sessão, tá? E a distância ali percorrida e inclusive o gasto calórico, né? Que eu digo assim para clientes do fitness lá na ponta, muitas vezes o gasto calórico da sessão de treinamento para eles tem uma importância grande, né? Então, é uma variável aí também que a gente que a gente controla com o aplicativo também de forma individualizada para cada cliente. A gente sabe que essa variável ela depende de massa corporal do indivíduo, do próprio desempenho desse atleta ou desse aluno no teste incremental, porque ela é relativa e dependente de alguns desses parâmetros aí que acabam influenciando aí nesse gasto calórico também. E, obviamente, da intensidade relativa ao qual o atleta está se exercitando em relação à sua capacidade máxima, né? O aplicativo ainda ele dá controles, consegue selecionar uma semana inteira de sessão de treinamento, tá? E aí vê as respostas, né, dessa intervenção, qual foi o teu total de gasto calórico semanal, como é que ficou a tua média de frequência cardíaca, tá? A média das máximas, a média da frequência cardíaca média, tá? E aí, esses são alguns dos indicadores que a gente consegue entregar aí, o profissional consegue ter a leitura do seu cliente, tá? E também entregar para o cliente na ponta.
E o controle das adaptações das intervenções, pessoal. Então, como a gente aplica testes periodicamente, usando a ferramenta, o teu cliente, mesmo remoto, lá ele pode realizar o teste incremental, tu consegue, a partir dessa planificação, desse planejamento, ver o quanto esse teu atleta, esse teu aluno, teu cliente melhorou após um período determinado de intervenção. Se eu digo que tem validade até para experimentos, né? Aplicações clínicas, experimentais, até pesquisa, né? A gente pode estar utilizando a ferramenta aí. Tá? Ele vai dar aí melhoras tanto em percentual relativo, quanto ele melhorou do VO2 máximo estimado, tá? que a ferramenta traz dentro do algoritmo, a própria potência, o indicador da potência aeróbia aí, de carga externa, velocidade máxima, vocês estão vendo, que é um exemplo, ó, melhorou 1,5 km, né? Uma melhora para essa pessoa aqui, né? Bem significativa, né? Após um período aí de 8 a 12 semanas de intervenção, porque usou aquelas intensidades relativas ao parâmetro dela ali, né? Então, ela melhorou 18%, né? 18,75%. E aí você mostra, entrega isso para o teu aluno, para o teu atleta, teu cliente, né? Isso aí é um diferencial, tá? E a própria velocidade, a indicadora da capacidade aeróbia, também você consegue monitorar essa adaptação ao longo das intervenções, tá? Então, aqui, esse aqui, que é o mesmo cliente, melhorou 1 km na capacidade aeróbia, enquanto na potência melhorou 1,5, né? Então, melhorou 12,5% aí na velocidade limiar. O aplicativo, tá? Ele é uma solução de gerenciamento, tá? De atletas e clientes também. Então, a tecnologia ela facilita nesse processo, tá? Você consegue cadastrar ilimitados o número de clientes, tá? Você seleciona aqui, ó, tá? Não sei se quem já é familiarizado com o Safe Runner, e tem a versão coach, né? Para montar os treinos e periodizar, tá? Ou a própria versão premium tu já consegue, tá? Pelo menos para os treinos aeróbios aí, tá? Cadastrar um número ilimitados aí de clientes, tá? Aí aqui você aperta no maisinho, depois dessa tela ele vem para essa, e você faz um cadastro aí do seu atleta, do seu aluno, do seu cliente. Aqui é um exemplo dos dados aí que é solicitado para você cadastrar o seu aluno, ao qual você vai fazer o trabalho de diagnóstico e intervenção, tá? O aplicativo, tá? Por uma necessidade aí, a gente trouxe toda a questão do treinamento também resistido, de força, tá? Então, ele tem, nessa versão coach, você consegue planificar e montar, né? Periodizar programas resistidos, funcionais, para o treinamento em casa, como eu já citei aí anteriormente, tá? Você vai aqui nesses 3 pontinhos lá no lado direito, lá em cima no app, tá? Se você tiver a versão coach, e aí ele vai abrir essa janela aqui, tá? Do lado direito aqui, para montagem de grupos musculares, tá? Então, você consegue agrupar, tá? Os exercícios ali, selecionados, tá? Dentro de uma modelagem ao qual você vai montar, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, tá? Então, eu posso montar um treino resistido AB, posso montar um ABC, tá? Para o meu cliente, né? Então, eu faço uma descrição aí do grupo A, descrevo o treino de força, e ele tem uma biblioteca de exercícios resistidos, pessoal, tá? Para treinos resistidos de força aí para peitoral, para costas. Você só seleciona rapidamente aqui, né? Faz uma montagem com base naquilo que tu pretende com o teu atleta, cliente, seleciona os exercícios, daí ele automaticamente já montou o grupo A aqui, tá? E o B, da mesma maneira, você pode montar treinos cardio, ele tem exercícios funcionais, cardio, resistidos, polichinelo lateral, aqui, ó, vocês estão vendo, ó, cardio aeróbio, né? Polichinelo lateral, frontal, para o cliente fazer no treino em casa também, tá? Treinos resistidos de abdominal, tá? E aí por diante. Feito isso, tá? Você volta lá nas 3 janelinhas, tá? Você primeiro estruturou, tá, o agrupamento ali dos grupos musculares, né? Dos tipos de treinamento ali que tu vai realizar com o cliente, tá? Você vai fazer subdivisão AB, ABC, pode fazer ABCD, aí depende de como tu queres agrupar isso, né? Os grupos musculares. Você vai periodizar, vai montar os treinos. Então, após selecionar lá, fazer aquela
primeira estruturação, você vai em treinos. E aí, em treino, você tem a possibilidade de periodizar semanas de treinos para esse teu cliente de forma bem rápida e prática, tá? Então, isso aqui já é pré-formulado dentro da rotina do app. Então, tu só vai selecionar semana 1, aqui se tu abrir a janelinha, ele vai para 2, 3, 4, pode periodizar 15 semanas de treino, tá? Selecionar treinos aí com cargas ordinárias, choque recuperativa, e é nessa janela aqui, tá? E aí, como tu montou os grupamentos, tá? Lá no caso do exemplo que eu botei ali é o AB, quando tu clica nessa janelinha, tu vai selecionar só se é o treino A ou B, e aí você vai montar, por exemplo, para semana 1, treino ordinário, eu quero 3 séries de 10 a 12, no range de 10 a 12 repetições, e vai controlar, inclusive, intervalo entre séries. Você vai botar aqui, eu quero que o intervalo entre séries seja 30 segundos, 35 segundos, 1 minuto. Tá? Aí você vai estruturar, você profissional vai estruturar. E aí, no fim, vai sair automaticamente, é bem prático, sai as semanas toda periodizada. Para o cliente na ponta, tá? Isso já vai aparecer para o cliente lá no outro aplicativo dele. Se você for o coach dele e ele tiver a versão do aplicativo Premium, tá? Então, ele já tem aqui, já aparece para ele, quando ele clica aqui em treinamento de força, tá? Os treinos vão estar todos estruturados aqui. Tá? Ele seleciona, ó, hoje é o treino A, semana 1, treino A, ele vai selecionar, vai abrir a janela dos exercícios ao qual você estruturou, tá? Dentro da programação do range de número de repetições e controlando o intervalo entre séries, tá, pessoal? E se você está usando a tecnologia ali, né, uma fita Bluetooth, com aquisição de dados de frequência cardíaca, você monitora toda a carga interna aí também de uma sessão de treino desse teu atleta, desse teu aluno aí, desse teu cliente nas intervenções também, tá? O cliente terminou o treino lá, ele aperta no stop aqui, ó, ele fez todos os exercícios programados, já sai lá, como eu mostrei no videozinho que vocês viram lá no início de uma cliente minha, fazendo lá, aparece gasto calórico da sessão de treinamento, frequência cardíaca média também, inclusive do treinamento de força, tá? A máxima, e o tempo dessa sessão de treino. Tá? Eu digo assim, ó, os meus clientes de treinamento remoto, eles não conseguem me enganar. Não adianta dar migué para mim, não vai conseguir dar migué. Tá? Eu consigo, porque ele está usando a tecnologia vestível, tem o controle do tempo, dentro do que eu programei, tá? É esperado que ele feche aquela rotina dentro dos intervalos, como os intervalos de treino ali são controlados, ele vai fechar dentro daquilo que tu planificou para ele. Tá? Então, para intervenção, para controle da intervenção das cargas de treino, isso é uma boa, eu digo que é uma solução diferenciada. Se o cliente fez um treinamento combinado, né, como vocês viram no vídeo inicial lá que eu botei lá da cliente ali, ela fazendo um pouco de esteira ali, e depois fez o treino de força, né? Você seleciona a sessão, o treino aeróbio aqui, o força, ele automaticamente soma, você aperta no gráfico, ele dá o gasto calórico da sessão total de treino, tá? Também, então ele tem alguns recursos nesse sentido também. Então, o do Safe Runner seria isso aí, tá, pessoal? Que é uma das ferramentas. Eu vou trazer um pouquinho agora das tecnologias para esportes combate. E, por fim, eu vou falar de uma última solução aí, que a gente está trabalhando aí no laboratório. O Rafa está me ajudando aí, o Cons, nosso samurai aí do judô, do laboratório. O professor Moro também está colaborando aí. Tá? O professor Fernando de Finteller, meu orientador. Aí a gente é uma ferramenta que é bem interessante, vai ser bem legal aí para aplicabilidade em diferentes esportes aí, para medir potência, eu vou falar depois. Então, na área de esportes combate, eu já venho trabalhando há bastante tempo, também com o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, surgiram aí com inspirações aí de soluções a partir desse meu envolvimento com a pesquisa científica também. Aqui, alguns dos atletas aí que eu trabalho com eles também na intervenção, o Márcio Lioto. O Márcio Lioto acabou de assinar com o Karate Combat. Quem é do Karatê e é apaixonado aí pelo Karatê, vai poder prestigiar o Márcio lá nesse grande evento. É um evento show, diferenciado aí. Ele assinou um contrato aí de 4 lutas, né? A gente vai começar um trabalho de intervenção, está previsto para ele lutar em setembro ou outubro, tá? Ele fazer a estreia no evento. Tá? Então, aqui a gente hoje, né, nas minhas pesquisas, a gente desenvolveu um protocolo incremental para determinar pace para atletas de esporte combate, tá? No taekwondo, a gente usa no MMA, tá? Vocês estão vendo o Márcio, tá? Então, a gente consegue, os esportes combate aí,
Então, vou dar uma pausa aqui. Então, os esportes de combate aí, para quem acha que a demanda aeróbia não é importante, ela é extremamente importante, e mais do que isso, o pace é importante, que é a melhor intensidade de você conseguir fazer trabalhos de intermitência de ações anaeróbia lática, de potência, né, sobrepostos, né, interpondo um domínio aeróbio. Eu falo que no MMA, nos esportes, né, de combate de percussão, ele é extremamente importante, tá? E com um protocolo incremental desse, a gente consegue identificar parâmetros aí associados a isso para fazer prescrição de treinamento aí, e trabalhar o que a gente chama de relação esforço-pausa aí nas lutas de forma individualizada e específica, tá? O aplicativo, ele ainda solta VO2 máximo, tá? A partir das minhas pesquisas que a gente fez com ergospirometria, a gente fez por modelos de regressão, uma equação de estimativa, tá? Como eu já falei anteriormente, o consumo de oxigênio, ele não tem grande aplicabilidade, mas sim as variáveis aí de carga externa que a gente identifica nesse protocolo, associada a essa carga interna de frequência cardíaca que a gente consegue controlar. A gente trabalhou aí também num protocolo para o boxe. Estão vendo aí o Andrezinho, participou das pesquisas, que segue o mesmo princípio. A gente identifica aí pace e parâmetros de capacidade e potência aeróbia também. Tá, aqui é o André, ele foi campeão aí coreano de boxe nacional, nocauteou. E aqui, tá, pessoal, estudos aí associados a tempo de reação e tempo de resposta, que a gente já vem pesquisando há um bom tempo no laboratório, e que também inspirou para uma outra ferramenta mobile aí, para determinar esse tempo de resposta em reação ao estímulo visual, que é uma variável de grande importância aí para os esportes de combate e também para algumas outras modalidades esportivas. E hoje, né, a partir de uma pesquisa aí, inclusive, que a gente publicou, tá, o desenvolvimento da ferramenta, tá, e a validação, a gente consegue, com tecnologia mobile, medir aquela variável ali. Tá, aqui é o It Striker, tá? Então, vocês estão vendo aqui o José Aldo, inclusive o José Aldo, tá? Ele usou o aplicativo, a doutora Renata Castro aqui, o André Fernandes é meu amigo, lá no Rio de Janeiro, tá? Eles utilizaram para avaliar, eles tinham ergospirômetro e mediram com ergospirometria, né? Mas o próprio aplicativo ali, que o André, ó, ele está com o aplicativo na mão, tá? E aqui é o José Aldo, né? Então, a galera aí da luta aí conhece bem, tá? Então, aqui, ó, não tinha necessidade, claro, lá no laboratório, na clínica, no laboratório, se tem um ergospirômetro, pode medir, inclusive, com a ergospirometria, né? E ter esse indicador aí da cinética do consumo de oxigênio também durante o protocolo. Mas o próprio app, né, ele já solta a cinética de frequência cardíaca, e ele solta a frequência cardíaca máxima, a carga externa, que seria o pace máximo aí do protocolo, tá? A frequência de pace aí, ou de chute aí, de limiar, e a carga interna de limiar também desse atleta, né? Além do VO2 estimado. Aqui é o aplicativo do tempo de reação, tá? Vocês vão ver um outro atleta aí, quem é aqui de Santa Catarina, que conhece, ou né, também já presenciava aí o UFC, o Kevin, né? Ele lutou UFC, lutou Bellator também. E a gente medindo o tempo de resposta, né, em reação ao estímulo visual desse atleta, tá? Só para... Esse aplicativo, pessoal, ele tem um modo manual, tá? E ele tem um modo automático também, né? Que dá para treinar tempo de reação, né? A gente consegue programar ele aqui para o estímulo visual, sair com intervalos dentro daquilo que tu programa, tá para sair, o número de estímulos visuais que tu quer, tu programa também, tá? E aí ele solta aqui melhor tempo de resposta aí em reação ao estímulo visual, melhor tempo de reação, a média desse tempo de reação, inclusive o pior também. E ele tem uma vasta biblioteca, pessoal, tá? Então ele, assim, com nomenclaturas das diferentes modalidades de artes marciais, seja lá no karatê, no taekwondo, muay thai, tá? Ou os gestos aí mais conhecidos, jab, direto, o chute frontal, tá? Tem as nomenclaturas. Aí você traz essa biblioteca ali, ou seleciona os principais gestos ali que tu utiliza mais nas intervenções, ou no controle das adaptações com os teus atletas. E bota no menu principal, tá? Mas se quiser, tu pode, né, trazer outros gestos motores que tu quer medir também.
Aqui é o estudo, a gente publicou no Journal Medical Internet Research aí, né? Essa publicação. A gente utilizou a Fastech aí, né? Uma câmera de altíssima velocidade que capta, né? Permite frames aí até mais de 1000 frames, tá? Então a gente conseguiu validar a ferramenta aí com uma acurácia aí muito grande. O erro de medida ali é insignificante, tá, pessoal? Então, quem quiser ter acesso ao paper aí depois, eu fico disponível aí também para disponibilizar aí para quem quiser ter acesso ao paper. Essas ferramentas de esporte-combate, elas vêm sendo largamente utilizadas, tá? Não só no Brasil, já tem gente fora também utilizando, tá? Fazendo aquisição lá na plataforma, na Play Store, tá? Então, aqui vocês estão vendo o Netinho, atleta da seleção brasileira. Aqui é o Diego Souto Morim, é meu amigo, né? Ele é preparador físico da seleção brasileira de taekwondo. Então, eles fazem toda uma bateria de testes de tempo de reação, tempo de resposta, de testes incrementais com os atletas, e isso vem a calhar aí também. O Diego é um grande profissional, ele tem mestrado lá na USP também, tá? Então, ele é um cara diferenciado aí, tá? E o taekwondo brasileiro, ele vem crescendo também, é uma das ferramentas que vem auxiliando eles aí nas intervenções também. O Diego sempre conversa comigo a respeito disso, tá? Aqui vocês estão vendo o Daíko, ó, o Davidson Figueiredo, né, o Deus da Guerra. Uau, Deus da Guerra. O cara é fenomenal, é o atual campeão aí do UFC, né, na categoria de peso dele, e eu fazendo a avaliação dele aí, a gente teve essa oportunidade aí de fazer alguns diagnósticos aí, numa experiência aí com esse atleta também, tá? Então, e por fim, eu vou falar de uma última ferramenta aí, que é lançamento, né? Ela já está pronta, tá? A gente está no processo de validação, que a gente chama Power Sports App, tá? Vai ser um nome que a gente tinha feito outro nome primeiro aí, a gente vai lançar na plataforma, que é para medir a potência, tá? E com uma aplicabilidade, tá, para diferentes gestos motores, tá? Então a gente está validando ele também com a Fastech, lá o professor Moro é o nosso cameraman, né? Ele está ajudando lá no processo também, tá? Então a gente já fez os pilotos, os dados são bem, a gente está com uns dados muito legais, assim, no primeiro momento, tá? E a gente vai validar com diferentes gestos motores. Eu vou mostrar um exemplo aqui, e surgiu a partir da disciplina da professora Daniela, do professor Juliano Dalpupo aí, no meu doutorado, um desafio. Eu já estava com essa ideia na minha cabeça, tá? E aí na disciplina aí de doutorado, tá? Surgiu a vontade de botar em prática, e agora a gente já vai para a coleta de dados e vamos publicar o paper aí também, tentar fazer um trabalho de publicação aí desse desenvolvimento dessa nova ferramenta e da pesquisa científica a respeito dela também. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi o trabalho da disciplina, tá? Eu digo assim, no trabalho da disciplina eu boto a esposa para trabalhar, a filha e o genro ainda. Então, ó, vocês vão ver lá. A minha esposa está com o aplicativo na mão, ele dá o sinal luminoso. A minha filha está filmando uma câmera e o meu genro a outra. E aí a gente chuta ali, né, uma medicine ball ali de 1 quilo, tá, pessoal? Tá? E aí a gente consegue, tá, a partir do mesmo recurso que a gente usa para o T-Reaction, tem indicador de momento, de tempo, tá? E aí com protocolos fixos de distância, a gente acha a velocidade, e aí a partir daí a gente acaba encontrando aceleração, potência e força também, tá? E aí com protocolos para diferentes modalidades, a gente vai conseguir ter de forma normalizada uma acurácia em relação a esses indicadores, inclusive, por exemplo, arremesso de medicine ball, tá? Fixando diferentes protocolos, e a gente está agora no processo aqui, vou mostrar o videozinho lá no laboratório, rapidamente, em uma das coletas, a gente vai coletar com diferentes gestos motores, diferentes protocolos, para fornecer esse indicador. Aí o app, ele fornece aqui velocidade, tá? Força e potência, tá? A minha palestra de hoje seria isso. Eu gostaria de compartilhar um pouco o aplicativo em tempo real também, até conversei com o Rafael Kunz aí, o Fábio aí, que são nossos mentores por trás aí dessa live, dessa palestra, mas a plataforma que nós estamos utilizando, o aplicativo não dá para, o celular não dá para compartilhar.
que aí eu ia mostrar de forma bem prática ali com os recursos dele, como ele é prático, o Safe Runner, na questão como tu planifica e monta rapidamente ali. Mas eu acho que deu para passar bem a ideia, tá? Do que a gente vem trabalhando, pesquisando, desenvolvendo aí, junto ao laboratório aí, e ao longo desses anos aí de pesquisa. Tá, pessoal? Por fim, aí eu quero deixar meus agradecimentos, tá? Meu WhatsApp aí fica disponível mais uma vez, e agradecer a todos, e a gente fica disponível aí para conversar, dialogar e trocar algumas ideias aí a respeito do que eu conversei com vocês hoje. Obrigado, pessoal. Tá? Muito bem, Jader. Parabéns aí pela apresentação, né? Eu já tinha visto algumas apresentações suas ali também, até numa disciplina do doutorado ali. Eu acho que o que o Jader trouxe aqui é algo muito importante, né? Que ele trouxe as informações que nós tínhamos no laboratório, né, Jader? Quando a gente faz as avaliações físicas lá, enfim, fisiológicas ou biomecânicas, e agora todas essas ferramentas elas estão disponíveis, né? O profissional, né, lá no dia a dia ele poder utilizar. Então acho que isso é fundamental. Acho que é dessa forma que a ciência tem que trabalhar, né? Trazer o que se estuda lá no laboratório para a prática do dia a dia mesmo, e deixá-lo o mais simples possível para que seja possível, né? Ali o profissional na academia ou em outros ambientes que ele está trabalhando com atletas ou outras pessoas, ele possa utilizar, né, e ter aquela resposta real, né, naquele momento que ele está aplicando mesmo o exercício. Então, acho que é bem interessante isso. Então, tem algumas perguntas aqui, eu também tinha uma pergunta pronta, mas eu vou começar aqui, Jader, com uma perguntinha aqui, o Rafael Ponce aqui fez uma pergunta aqui, então, Jader, como é que você inclui esses parâmetros, né, no caso as variáveis de desempenho no aplicativo de celular? Acredito que sejam as variáveis lá de força, aceleração, né, Jader, potência, nesse último que tu mostrou ali. Como é que tu faz para conseguir obter essas variáveis ali, então, e disponibilizá-las no aplicativo? Na verdade, a gente coloca as equações físicas ali dentro, né, do algoritmo, dentro da rotina, e a partir, como a gente tem, por exemplo, nesse último, a gente tem tempo e tem o deslocamento, então, no projeto ali da disciplina, a ideia do deslocamento, inclusive, é identificar a trajetória a partir de método de triangulação, tá? Então, a gente traz isso, seria uma possibilidade, tá? Mas quando o protocolo é bem fechado, tá? E a gente tem essa distância bem fixada, tá? E o deslocamento é fixo, eu tenho tempo, automaticamente eu tenho velocidade. A partir disso eu tenho aceleração, eu tenho a massa da bola, né? De uma Medicine Ball. Então, esses são alguns das variáveis na qual são de entrada no app. Então, tu alimenta, né? Qual é a massa dessa bola, tu alimenta a distância, né, do protocolo, automaticamente tu vai encontrar todos os outros parâmetros ali, né, de forma equalizada, normalizada para diferentes indivíduos. Inclusive, tá, na rotina relativo à massa corporal. Então, por quilo de peso corporal, tu pode ter força por quilo de peso corporal, potência, né, principalmente a força ali relativa, né. Por exemplo, um arremessamento de silicone, ou de um chute do taekwondo, né? Porque quando tu pensa em atletas de esporte combate, a gente precisa do valor absoluto, mas a gente compete em diferentes categorias. Então, para mim ter controle de diagnóstico desse meu atleta, tá? Para diferentes categorias, só o absoluto não é importante. Às vezes eu preciso investigar isso de forma relativa também, né? O absoluto para as mesmas categorias, mas quando eu quero equiparar um atleta de uma categoria de peso inferior a de massa corporal maior, de peso corporal, que seria um relativo. Certo. E essas variáveis, o aplicativo já vai fornecer elas, não só a potência, mas a força, a aceleração, todas automaticamente, ali, tu aperta o botão ali, executou o gesto, ele já sai em tempo real. Então, isso é uma ferramenta, é um diferencial ali, né, de diagnóstico em tempo real, né? Certo. O professor Juliano também perguntou se o Safe Runner já foi validado. Eu estou agora orientando um trabalho, né? Então, a gente fez uma validade ecológica aí, que a gente, da ferramenta, né? Os métodos embutidos nele já são validados cientificamente. Então, a gente fez um trabalho aí que, inclusive, eu apresentei no simpósio
de fisiomecânica da locomoção terrestre, sobre uma validade ecológica, né, da ferramenta, e agora eu estou junto com o professor Carminati, aí lá da UDESC, ele é orientador, né, eu, como co-orientador, a gente está fazendo a questão, só uma validação da reprodutibilidade dos indicadores de carga externa e carga interna dele também agora. Então, a gente vai, eu estou como co-orientador desse trabalho de conclusão de curso, então a gente está trabalhando em cima disso também. Né? Beleza. Jader, eu vejo aí também, né, que com todo esse desenvolvimento dessas tecnologias, né, acho que a forma de prescrever o exercício, né, ela tá mudando ao longo do tempo, né, acho que muita coisa tem mudado com o avanço da tecnologia, e a prescrição também não ficou para trás. Como que tu enxerga, Jader, de forma geral, essa prescrição, né, para exercício de forma geral aí no dia a dia, nas academias, enfim, em outros locais de prática de exercício físico, que benefícios que a utilização desses aplicativos tiveram, tanto para o profissional de educação física, assim como para os clientes que utilizam ele? Que benefícios eles trouxeram na tua visão, assim? Primeira coisa, tá? Isso aumenta grandemente a adesão do teu cliente, do teu atleta, do teu aluno, tá? Porque tu entrega algo diferente, tá? Eu costumo dizer assim que o meu aluno, meu cliente, meu atleta ali, ele começa a ter conhecimento mais claro de parâmetros que são fundamentais, tá? Quando a gente fala em princípios de treinamento ali, para a intervenção, para que ele realmente tenha mais resultados. E ele consegue enxergar de forma clara como as intervenções estão refletindo nele, seja em tempo real. Opa, caiu aí? Caiu a live? Tá normal. Tá normal para mim. Seja em tempo real, tá, Rodrigo? Então, assim, ó, ele consegue se sentir, ver como é que o corpo dele está reagindo naquele momento ali, com um indicador aí, com uma tecnologia vestível dessa, tá? Como num período mais curto de intervenção, então, às vezes, tu consegue de uma semana para outra, se é um cliente muito sedentário, ele é mais adaptável, né? Quanto menos treinado, mais treinável, né? Aquela máxima. Tu consegue ver, por exemplo, uma melhora de economia de movimento, de resposta de carga interna, quando tu está usando um sistema de monitoramento desse, né? E aí isso já te ajuda a ajustar algumas cargas, né, da intervenção do treinamento. Como também no diagnóstico periodicamente, né? Porque eu, como personal, né, eu sempre usei essas metodologias, né? E eu sempre falo que a avaliação, ela tem um papel fundamental. E esses parâmetros hoje, que são muito claros na ciência da educação física, na literatura, eles fazem total diferença numa intervenção, né? Para tu ter uma prescrição individualizada específica, né? E aí essa ferramenta, ela facilita muito para esse profissional, tá? Utilizar desses parâmetros bem consolidados para ver o quanto um atleta, um cliente, né, melhorou. E esse cliente consegue enxergar isso de forma clara também, de forma na prática, tá? Então, fora isso, tá, tu entrega algo a mais, tá? Você surpreende o teu atleta, teu cliente, tá? Ele começa a ver que, porra, né, nossa área tem muita coisa aí, né, cara, que a educação física não é aquele negócio, vai ali, puxa ferro, treina de qualquer jeito, né? Então, isso agrega um valor muito mais alto. Automaticamente, isso te permite, como profissional, tá, como alguém que vai fazer uma intervenção clínica na prática, cobrar um valor um pouco mais justo para uma intervenção dessa também. Então, isso te traz um diferencial como profissional de mercado também. Tá? Então, isso seria algumas das coisas. Não sei se eu consegui responder todas, teria uma pergunta mais específica a respeito dessa questão. Perfeito. Acho que até isso fideliza melhor, né, o cliente ali, quando ele consegue enxergar essas mudanças que acontecem no treinamento dele, né? E traz mais segurança também, tá? Viu, Rodrigo? Em alguns clientes, assim, traz mais segurança para clientes hipertensos, para determinar intensidades ali, né? E ter um controle mais assertivo dessa intensidade, dessa intervenção, tá? Então, é um diferencial bem grande, tá? Perfeito. Tem uma pergunta do professor Fernando aqui, Jader. Ele pergunta se tu tem uma ideia, uma noção de quantas pessoas têm utilizado os aplicativos aí que tu tem desenvolvido, né? E se vocês têm acesso aos testes e resultados que são
realizados nos aplicativos. Né? Ele A gente tem fala que seria assim, interessante ó, a gente tem um banco, esses né? dados. Então, beleza, Fernandão? Ah, meu orientador, esse cara é fera. Fernandão. Ó, na verdade, o que acontece, Rodrigão? Nós temos, viu, Fernandão? Nós temos um banco de dados, né? Nós temos um servidor, né? No qual a gente armazena esses dados, né? Eles ficam armazenados, né? Então, como se fosse uma nuvem lá, né? A gente tem um servidor, aí a gente tem sim o controle, né? De parâmetros de outros profissionais que usam as ferramentas. Claro, a gente não fica monitorando, acessando isso, mas ele fica lá, porque ele é um seguro, né? Sei lá, dá um problema, né? Tem que fazer uma recuperação de dados, então ele fica nesse servidor, tá? Porque se, por exemplo, o cliente, o profissional, se eu estou com um celular hoje, né? Se eu mudar o meu celular, ele está lá registrado, entendeu? Mesmo que eu mude o celular, não está só em cache ali, né, no próprio aplicativo. Então, ele fica dentro desse servidor, por exemplo, os indicadores de potência aeróbia, de capacidade aeróbia, tá? Dos desempenhos periódicos, não só dos meus clientes, mas, né, que aí eu tenho no próprio aplicativo, além do próprio servidor, como de todo mundo que vem utilizando essa ferramenta hoje. Tá? Então, o SafeRun, ele tem sido utilizado aí Brasil afora, então a gente tem pessoas que baixaram fora, a gente tem sim, Fernando, tá? O controle das pessoas aí que tem baixado, então a própria o Google Play, né, Store, ali, eles nos permite ter esse controle, tá? Então, ele tem toda uma métrica ali de estatística por país, tá? O número de pessoas aí que têm utilizado, que baixam e que estão utilizando também em tempo real, nesse momento, a ferramenta também, tá? Não sei se eu respondi tudo aí que o Fernando perguntou, era isso, Rodrigo? A gente está com o SafeRunner, número, a gente está quase batendo 5 mil downloads agora, né? Estamos com 4 mil e poucos ali, pessoas que baixaram. Show de bola mesmo, Jader. Pessoal, se tiverem mais perguntas, se alguém tiver mais perguntas, aí podem colocar no chat ali, tá? Aqui o professor Fernando perguntou também, Jader, se seria possível utilizar esses dados para pesquisa. Se tu teria o direito... Então, isso aí, Fernando, agora a questão é da nova lei, a nova legislação de política de dados, ela está um pouco complicada em relação a isso, né? Então, a gente teria que se aprofundar um pouquinho mais em relação à legislação sobre isso, tá? Eu acho que a gente teria que ter uma permissão também de cada um desses profissionais, né, para utilizar, e em termos éticos também, né, de pesquisa, a gente teria que ver como é que a gente trabalharia isso aí. Tá, mas existe uma legislação um pouco mais rigorosa em relação a isso hoje também. Show de bola. Beleza, Jader. Acho que atualmente, né, a pandemia também acabou fazendo com que muitos profissionais procurassem, né, esses meios remotos, né, essa assessoria esportiva, né, de forma online. Então, a utilização dos aplicativos, ela está... Né, como tu mostrou lá no primeiro slide, lá também é a maior tendência atual aí do mercado, né, na nossa área esportiva aí, então, né. Então, muito legal, gostei demais aí da tua apresentação. Então, como não temos mais perguntas aí, eu queria te agradecer aí, Jader, pela Jonathan, disponibilidade tua, cara, pela parceria aí, tá? Tá de parabéns aí pelas tuas iniciativas, aí pelas tuas pesquisas nessa área, que é uma área que cresce muito. Orientador, Fernandão. E é algo que era necessário também na nossa área. Então, se tu quiser também fazer tuas colocações finais aí, depois a gente encerra, então, a nossa live aí. Cara, Rodrigo, eu só quero te agradecer, meu irmão. Nós estamos sempre juntos aí no mestrado, agora no doutorado. Tá? Obrigado aí a todos do laboratório, ao meu parceiro Rafa aí, o nosso outro samurai aí do laboratório, tá? Fernandão, meu orientador, tá? Eu sou extremamente grato a ele, né? Todos esses anos aí de aprendizagem aí, tá? E toda essa grande oportunidade aí dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Esse laboratório até me arrepia aqui, eu fico meio emocionado, né? Mas realmente nós temos um laboratório diferenciado, onde as pessoas são muito acolhedoras, e que, de fato, aí o Juliano Dalpu, pô, meu Deus, cara, falar desse cara aí, desde a época do mestrado, aí, esse cara aí me ensinou muita coisa. Então, são muitas pessoas aí, né? Nosso laboratório é diferenciado, as pessoas são diferenciadas, aí dizer que é sempre um grande prazer, e o que eu puder contribuir aí, eu estou sempre disponível aí nas lives aí também do Biomec.
Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, tá? Obrigado, Rodrigão. Uma boa noite aí a todos que assistiram e puderam aí acompanhar um pouquinho aí do que a gente vem trabalhando aí. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado aí, pessoal, todos que acompanharam a live até esse momento. Fábio, Então, o Mudinho, o Fábio aí por trás aí, né? Naquele suporte, o Rafa, né? Isso. Fábio e Rafael estão aí, né, na parte organizacional aí. Obrigado aí pelo apoio aí, pessoal. Valeu. Até a próxima, então. Os